lugares agora. Porque deu uns problemas. Eu passei uma tarde aí tentando recuperar o vídeo. Então, vamos dar uma olhada nessa disciplina aqui. Então, a disciplina de estruturas hiperestáticas, né, ela é uma continuidade mesmo dessa parte estrutural. A gente começou lá estudando, né, os cálculos bem iniciais, lá do começo da faculdade e tal. E isso vai trazendo para as teorias de estruturas, daí vem resistência dos materiais, vem as estruturas isostáticas ali, né, e aqui a gente vê uma sequência que seriam as estruturas hiperestáticas. Então, é mais para a gente entender outros sistemas estruturais que são um pouco mais complexos, mas os princípios de cálculo que a gente vai utilizar para estar resolvendo esses cálculos são os mesmos, né? São o que a gente utilizava nos isostáticos, a gente só vai estar transformando essas estruturas, tá trazendo elas para que a gente consiga resolver como a gente fazia lá no isostático, tá? Então, eu vou mostrar o programa da disciplina. A gente começa conversando um pouquinho sobre grau de hiperestaticidade, tá? Então, vamos falar sobre como que elas são, como que elas se apresentam de forma indeterminada, né? Por que elas são hiperestáticas? O que é esse conceito? Vamos falar sobre as estruturas com 1 grau hiperestático, então, quais que são essas estruturas, como que a gente chega nesse valor. Aí as estruturas com múltiplos, então, né, para que a gente apresente quais que são as estruturas que vão estar trazendo, né, essa nomenclatura e precisando serem resolvidas dessa forma. E aí a gente entra nos teoremas. Então, como que a gente vai conseguir resolver essas estruturas, como que elas vão chegar nos valores de esforços, de reação de apoio, de resistência que a gente precisa. Então, começa ali no método das forças e do deslocamento. Depois a gente fala um pouquinho das linhas de influência, né? Que isso faz diferença para a gente quando a gente vai para uma estrutura de concreto armado normal. A gente fala dos esforços que estão atuando no mesmo elemento, né? E começa a entender como que eles atuam em conjunto, o que que a gente precisa para trazer uma resistência, como que as estruturas conseguem ficar equilibradas. E a gente fecha com uma parte um pouco mais complexa, mas que também a gente vai vendo com calma e tal, vai fazendo exemplos, que é a parte de análise matricial, né, e o processo de Cross aí, que também são métodos de cálculo, né, para que essas estruturas mais complexas sejam simplificadas e a gente chegue nos valores. Então, principalmente essa parte final ali de análise matricial, né, é uma parte que eu tive a oportunidade de fazer uma optativa dentro da universidade da UEPG só dessa área, só dessa análise matricial em si. Então, a gente via matrizes gigantescas de 12 por 12 e tal, e ia vendo como que isso ia ser simplificado. Aqui, claro, vai vir num formato mais simples, mas se, né, naquela época eu consegui simplificar um negócio que parecia tão difícil, tão complexo e tão grande e tal, e foi mostrado como que isso ia se diminuindo, ali a gente consegue avançar bem tranquilamente, tá? Aí aqui, claro, a gente tem o nosso sistema de avaliação, vai ficar o mesmo esquema, né? Então, principalmente nessas matérias que são mais de cálculo, como essa aqui, né? A minha ideia é fazer o mesmo esquema que a gente fazia em concreto. Então, tentar fazer atividades aula-aula para que a gente consiga fechar o pensamento em relação ao cálculo. Então, tentar entender os conceitos e reproduzir os cálculos, né? Para que a gente consiga entender os processos de uma maneira mais lógica e treinando, que é todo o lance de estudar cálculo em si, né? Aí ficou a nossa avaliação marcada para o dia 8/10 de 2020, né? Aquela mesma semana. Aí entra no segundo bimestre ali 1.500 pontos e a nossa avaliação 2 no dia 26/11, né? Então, no final do mês de novembro, valendo 4.000 pontos. Essa também, ainda bem, é uma matéria, né, que eu vou poder montar as duas provas, então vai ser aquele formato que a gente fez em concreto, né, as questões que a gente vai passando dentro da sala e tal, vai conversando, vai ter formulário, então vamos utilizando tudo que for possível aí para que seja uma prova bem tranquila, tá? Aí eu mandei ali o grupo do Whats desta disciplina para quem está
Deixa eu achar ele aqui. Aí, beleza. Se você quiser enviar para a Eula depois, né, para o Thiago, daí eles pegam ali nos outros grupos, né? Também, mesmo esquema, eu vou deixar as aulas, né, em PDF estão ali no OneDrive, daí no final eu vou enviar o link dessa aula de hoje, né? Vou colocá-la no YouTube, vou enviar ali no grupo também, tá? E também vou utilizar o mesmo e-mail para envio do trabalho, né? Vou priorizar os grupos aí para a gente ir conversando, tá? E as aulas eu vou colocar lá no AVA também. Essa disciplina tá no AVA, né? Então a gente consegue colocar os links por lá. Aí, de novo, contato com a coordenação, né? Que eu já conversei com vocês. E aí, a gente entra na nossa primeira unidade, que é essa parte de grau de hiperestaticidade. Então, para a gente entender o que são essas estruturas que a gente, teoricamente, não poderia determinar os esforços, né? Que é diferente um pouco das isostáticas, que tem uma proximidade ali entre as equações que a gente tem e quais são as incógnitas que a gente precisa encontrar. Aqui fica um pouco mais difícil. E aí a gente precisa entender qual que é o grau dessa estrutura, qual que é o grau hiperestático dela, para que a gente consiga escolher um método e quando escolher esse método a gente consiga, né, chegar nos valores que teoricamente não poderiam ser encontrados. Então, trazer uma proximidade aí com o que a gente consegue resolver, né, para que isso seja possível de chegar num resultado final, né? Então, vamos conversar um pouco sobre as estruturas. Eu vou mudar o meu rosto para cá. Jóia. Aí vamos lá. Então, as nossas estruturas em si, elas vão ser elementos que vão estar conectados, que vão ter essas ligações, essas conexões, né, para que se torne estável. Então, a gente tem várias partes, né, de uma estrutura que vão estar compondo ela completa. Então, a gente parte desde a cobertura, a gente fala da conexão entre as lajes, as vigas, os pilares, os elementos de fundação. Se a gente tiver blocos de transição ali, os blocos de coroamento para fazer esse processo de transição entre os pilares e a fundação também vai estar compondo, né? Então a estrutura em si é todo esse corpo, né? Esse esqueleto que a gente fala da edificação e a gente precisa conhecer qual que vão ser as distribuições, né? De cargas que vão estar acontecendo. Então o que uma estrutura vai passar de carga para outra para que a gente consiga distribuir toda essa carga de maneira adequada para o solo e para que essa estrutura seja estável, então para que ela tenha o que a gente chama de equilíbrio estático. Quando a gente fala desses cálculos estruturais em si, vem sempre esse conceito, né, de que seja uma estrutura que não se movimente, que não tenha uma deformação excessiva, que ela tenha um equilíbrio entre os esforços que estão atuando na estrutura e entre as reações de apoio, né, que estão sendo geradas por esse esforço. Então, o quanto que a minha estrutura, o meu elemento estrutural vai aguentar. Por isso que a gente sempre fecha, né, com esse equilíbrio. E a ideia dos métodos de cálculo, né, é que a gente sempre chegue e encontre valores, encontre reações e resistências que consigam gerar esse equilíbrio quando elas são solicitadas. E aí, a gente entra aqui no que é uma estrutura estaticamente indeterminada, né? Que aí a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente pode classificar essa indeterminação, né? E o que a gente pode fazer com isso. Então, na indeterminada, nas estruturas indeterminadas, a gente tem um número de incógnitas, então, né, são as reações aí que estão sendo geradas a hora que a gente está solicitando essa estrutura, tem um número de incógnitas maior do que o número de equações que a gente tem para resolver essas incógnitas. Então, aqui, né, no exemplo, nós temos diferentes reações ali que estão sendo geradas. Opa. Diferentes reações que estão sendo geradas dentro de uma estrutura em si, dentro de um elemento, né, estrutural.
E se a gente for colocar essas incógnitas dentro de uma equação, eu não vou conseguir chegar num resultado, porque eu tenho apenas 3 equações de equilíbrio, que são as equações básicas, né? As forças que estão atuando em x têm que ser igual a zero, as forças de equação que estão atuando em y, né? De forma vertical tem que ser igual a zero, e as forças de rotação, que são os momentos, tem que ser igual a zero. Então, se eu não consigo resolver isso, se eu não consigo, utilizando essas 3 equações, resolver essa situação e chegar nos valores, né, de reação, chegar a encontrar essas incógnitas que eu preciso conhecer, eu não tenho uma estrutura que possa ser determinada. Então, ela é estatisticamente determinada, estaticamente indeterminada, tá? Então, eu não consigo chegar nesse valor final. Aí, o que eu posso fazer? Diga. Então, essa que tem 3 incógnitas são as isostáticas, né? Exatamente, são as isostáticas, porque aí a gente consegue linkar uma incógnita com uma equação e consegue chegar nos resultados. Exatamente isso. E aí a gente conversa um pouquinho sobre os vínculos para a gente conseguir daí fazer esse conceito, né, da hiperestática e das isostáticas e das hipoestáticas também, entender aonde que a gente vai estar trabalhando. Então, só para relembrar, né, quais que são os principais vínculos que são os nossos apoios aí que a gente normalmente estuda quando está relacionando com cálculo e tal. Então, a gente começa com o apoio móvel. No apoio móvel, a gente tem a possibilidade, né, de realizar movimentação lateral. Então, as forças que acontecem em X, elas estão livres. E o movimento rotacional também está livre. O que está restrito, que não pode acontecer, é essa movimentação aqui, né, em Y, que é a movimentação vertical. E é aqui que é gerada a chamada reação de apoio dentro do apoio móvel. Então, o número de graus de mobilidade que é retirado nesse tipo de apoio é 1. Só tem uma das forças, uma das movimentações que fica restrita, tá? E aqui a gente tem um exemplo de apoio móvel, onde a gente tem uma estruturação que está sendo apoiada, né, nos pilares aqui de baixo, nessa estrutura de pórtico que está aqui embaixo, mas esse apoio ele não é interconectado através de concreto e tal, ele é apenas uma plaquinha de neoprene, então é uma borracha que está aqui, uma borracha, né, uma placa, que faz esse apoio para que, né, a estruturação de cima fique presa na de baixo. É uma ponte, hein? Uhum. Uma ponte, um viaduto, né, uma estruturação de plataforma mesmo, e aí a estruturação de baixo ali fazendo as vias de um pilar. E aí a conexão entre os dois, ela não é completamente rígida, né? É uma conexão que possibilita a movimentação. Então, caso eu tenha esforços que façam esse movimento, isso pode estar acontecendo, né? A gente só tem um apoio simples. No nosso segundo apoio, né? No segundo apoio, a gente tem o apoio chamado fixo. E no apoio fixo, a gente tem dois tipos de restrições. Então, eu tenho 3 movimentações, certo? Aqui no apoio fixo, as movimentações, tanto no eixo X, quanto as movimentações no eixo Y, vão estar restritas, não vão estar acontecendo. O que é possível de acontecer é um movimento rotacional. Esse movimento ainda é livre, pode estar acontecendo, não necessariamente que esses movimentos que estão livres vão acontecer, que essas deformações vão acontecer, mas é possível, né, que esse movimento aconteça, que tenha esse processo, né? E aí, aqui a gente tem, então, esses graus de mobilidade retirados, são 2, tá? E os exemplos que a gente tem são as conexões de elementos pré-moldados, pré-fabricados. Então, a gente tem, né, um local ali de apoio e o elemento entra, colocado, né, apoiado nesse local ali que estava pronto para receber ele.
esse apoio é considerado um apoio fixo, tá? Também não tem uma interconexão completamente restrita, né? Beleza? Dá para ir para o terceiro? Então, nós temos o apoio móvel, o apoio fixo, e o importante da gente estar recordando, né, principalmente para que a gente consiga trabalhar para frente, são os desenhos, né, a representação que é feito em cada tipo de apoio. Então, aqui a gente tem, né, a representação aonde tem as duas retas aqui e, né, quando a gente tem o desenho um pouco mais completo, nessas duas retas vão ficar as rodaninhas para possibilitar essa movimentação lateral. E aqui a gente tem o apoio fixado, né? Então, mostrando que ele está preso, que ele está fixo nesse local, para evitar tanto a movimentação horizontal quanto a vertical. E aí, o último tipo de apoio que a gente conhece, né, que é o apoio que a gente utiliza mais dentro de estruturas de concreto armado comum, é o apoio que a gente chama de engaste. Então, no engaste, as 3 movimentações são restringidas. Então, a gente não tem como ter a movimentação de horizontal, vertical e nem a rotação, tá? Então, uma estrutura fica completamente presa, completamente engastada na outra. E são as conexões aí que a gente acaba utilizando com, né, de forma mais difundida, né? Então, são as conexões que a gente faz normalmente entre pilares e vigas, são as conexões que são feitas em estruturas de aço, né? Então, estão relacionadas aí com esse engastamento. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, são apenas tipos diferentes de apoio. Também todos esses tipos de apoio, eles vão trazer um certo equilíbrio, né? E aí, aqui a gente tem, então, que o grau de mobilidade retirado vai ser 3. Então, as 3 movimentações vão estar restritas, vão estar paradas, a gente não vai ter isso acontecendo. Tranquilo? Ok, tranquilo. Joia. E aí a gente começa a conversar sobre os tipos de estruturas que existem. Então, a gente tem as estruturas que são hipoestáticas. Nas estruturas hipoestáticas, né, o hipo, o prefixo hipo dentro da gramática, ele está relacionado com posição inferior, com escassez, com pouco. Então, dentro, né, das nossas estruturas, o hipo quer dizer que a gente tem um número inferior de reações de apoio, né, em relação às equações. Então, a gente tem uma estrutura que é instável. Esse tipo de estrutura não é utilizado dentro da construção civil, não é possível que a gente utilize, porque a gente não teria o equilíbrio estático, tá? Que a gente preza dentro das construções. Então, para enfatizar, né, esse tipo de estrutura ele é instável. Não é uma estrutura utilizada convencionalmente nas nossas construções civis. Não é possível da gente utilizar, né? E aí, se a gente fosse fazer a conta do grau de hiperestaticidade, então se a gente fosse chegar nesses valores, seria um grau de hiperestaticidade negativo. Por quê? Eu sempre vou estar trabalhando com 3 reações de apoio, certo? E aí, com 3 equações de equilíbrio, e aí eu vou ter as reações de apoio relacionadas com o tipo de apoio, com o tipo de vínculo que tem nas extremidades do meu elemento. Então, aqui a gente teria, né, como exemplo, 2 apoios móveis. Cada apoio móvel vai trazer para mim uma reação de apoio, que é aquela que ela restringe, né? Então, como o apoio móvel restringe apenas a movimentação vertical, eu vou ter uma reação de apoio. Então, vamos dizer que aqui seria R, A, Y, e aqui seria RBY.
Eu tenho 2 apoios móveis. Joia. Como que eu vou fazer a conta, né? Como que eu vou fazer essa análise do grau de hiperestaticidade para que eu entenda isso aqui inicialmente, tá? Eu tenho quantas reações de apoio? 2. Então, se eu for somar reação AY, reação BY, eu tenho 2. E aí eu tenho 3 equações de equilíbrio, que são as equações básicas. Forças em x igual a 0, forças em y igual a 0, momento igual a 0, para que a minha estrutura esteja em equilíbrio. O grau de hiperestaticidade, de uma maneira bem simples, tá? Vai ser, vou por aqui, G2, são as reações de apoio, menos as minhas equações de equilíbrio, 3. E aí a gente vai ter um grau de hiperestaticidade, o quê? Negativo. Esse grau de hiperestaticidade negativo vai mostrar para mim que a minha estrutura é instável. Ela não vai ter equilíbrio. Logo, ela é uma estrutura hipoestática e ela não vai poder ser utilizada, né, como uma estrutura de construção civil normal. Beleza? Deu para entender? Deu, tranquilo. E aí você fala para mim, então não existem estruturas hipoestáticas sendo utilizadas. Existem, né? Tá dentro do que a gente utiliza no dia a dia. Então tem uma certa movimentação, é possível fazer essa movimentação, mas, né, os seus elementos, eles se conectam e formam uma estruturação que fica ali presa, que fica conectada, que funciona, que forma um elemento. Então, aqui eu trouxe alguns dos exemplos. Então, um carrinho de supermercado é uma estrutura hipostática. Ele tem uma conexão metálica, ele tem elementos que se unem, né, para formar uma estrutura em si, mas ele tem uma movimentação que é possível de acontecer. Ele não é uma estrutura que fica ali parada, que não pode ser movimentada, que não pode ser utilizada. Cadeira, mesa, os nossos guarda-roupas, aqui trouxe o exemplo da arara, né? Então, todas essas estruturas, elas têm elementos, né, que são similares ao que a gente fala numa estrutura simples de cálculo, quando a gente está estudando, né, que são elementos que se conectam, que se ligam para formar uma estrutura que tenha, né, uma certa conexão ali, que forma um elemento em si, mas elas são passíveis de movimentação, tá? Então, elas são só mais móveis, assim, construções já não tem. Não, não são utilizados para construções, porque daí se fosse uma construção, a gente não teria o equilíbrio estático que a gente procura. Então, seria uma estrutura que, dependendo do esforço que viesse, ela seria tombada, ela não manteria, né, não manteria aquela integridade que a gente procura. Ok. É só para trazer mesmo uns exemplos, né? Porque às vezes a gente pensa, então isso aqui não existe, existe, só que é utilizado de outra forma, né? Com outro viés. E aí a gente vem para o que vocês estavam estudando até agora, né? Que são as estruturas isoestáticas. Então, o prefixo iso, né, dentro da gramática aí, ele está relacionado com ser igual, semelhante, com o princípio de igualdade. Então, aqui nas estruturas isoestáticas, o número de reações de apoio que, né, são gerados através dos vínculos é igual ao número de equações de equilíbrio. Então, a gente tem, né, que a nossa estrutura vai ser estável. Opa. A nossa estrutura é estável, então a gente utiliza, né, esse tipo de estruturação dentro das nossas construções civis e tudo mais, bem tranquilamente. Só que aqui, em comparação com as estruturas hiperestáticas, tá, que vão vir na sequência, nós temos deformações que são consideravelmente maiores. Isso são deformações de uso mesmo, né? Quando a gente conversava lá em concreto armado, falando da viga, do apoio dos pilares, e aí tem essa deformação natural que a viga vai ter, né? Então, são deformações simples, né? E por a gente ter
menores reações de apoio recebendo e distribuindo essas cargas, a gente vai ter uma resposta de deformação um pouco maior. Obviamente, isso não vai invalidar as estruturas isostáticas, tá? Não quer dizer que a gente não possa utilizar elas e que elas não vão ser passíveis de funcionar, né? Sim, elas funcionam, mas em comparação uma à outra, sim, a gente vai ter deformações que vão ser um pouco mais visíveis, um pouco mais expressivas, tá? E aí aqui o grau de hiperestaticidade vai ser igual a zero. Porque nós temos aqui um apoio fixo, então ele vai ser A para mim, então vou ter restrição em duas vertentes na parte Y, reação A em Y, e vou ter reação A em X, porque esses dois movimentos estão restringidos. E aí aqui na outra extremidade eu tenho um apoio móvel, e aí ele vai me gerar apenas uma reação de apoio, porque ele restringe só em Y. Reação B em Y. E aí, se eu for somar as minhas reações, eu tenho 3 reações. E aí, o meu grau de hiperestaticidade vai ser o número de reações, 3, menos o número de equações de equilíbrio, que vai ser 3. E isso vai me dar um grau de hiperestaticidade igual a zero. Quando o grau de hiperestaticidade é igual a zero, eu tenho uma estrutura isoestática, né? Ela é uma estrutura estável, ela pode ser utilizada. Aí, nós temos o avanço disso, certo? Que é o caso que a gente vai estar estudando, vai estar abordando dentro da disciplina, que são as estruturas hiperestáticas. Então, o que são as estruturas hiperestáticas? Aí entra lá o prefixo hiper, tá? Dentro da gramática, ele está relacionado com posição superior com excesso. Então, o número de reações de apoio que estão vindo das vinculações ali naquela estrutura vai ser maior que o número de equações de equilíbrio. A minha estrutura ainda vai ser estável, tá? E aí eu vou ter menores deformações. Por quê? Porque eu tenho mais vinculações onde é possível distribuir as cargas que vêm da minha estrutura. Por isso que a gente tem deformações minimizadas nesse caso, tá? Ainda vai ser uma estrutura estável, vai funcionar, né? Vou estar utilizando, vou estar trabalhando com ela dentro da construção. E aí o meu grau de hiperestaticidade vai depender do número de reações de apoio. Ele vai começar em 1, mas ele pode ser maior do que 1 também. A gente vai estudar os dois casos. Estruturas com 1 ou maior. Caso hipoestática, o primeiro lá que você explicou, é hipo, né? Isso. Hipoestática. Mais pro lado da mecânica, daí. Isso. Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. A gente na civil fica só com o ISO e a hiper. Com ISO e hiper. Para as construções, ISO e hiper. Daí as hipo vão ser outras utilizações, né? Na parte mecânica já utiliza. Que é montar uma estrutura em si, né? Mas que ela possa ser utilizada, movimentada e tal. A gente não, a gente quer uma estrutura que fique íntegra, que fique parada, que tenha equilíbrio. E aí, para isso, a gente precisa que ela seja estável aqui estaticamente. Daí entra só as ISO e as hiperestruturas. Aqui no nosso exemplo, né? Aí, quando a gente entra nas estruturas hiperestáticas, a gente vai ter uma variação que vai estar acontecendo dependendo do tipo de vínculo. Então, eu posso ter diferentes tipos de vínculos acontecendo que vão gerar esse grau hiperestático. Ele pode ser 1, ele pode ser maior, né? Vai estar dependendo de cada estrutura. A gente vai analisar estrutura, caso a caso. Vamos compreender aos poucos, né, o que está sendo levado em consideração para cada uma delas. Então, a gente começa com um exemplo, que é esse caso aqui. Nós temos 2 apoios fixos nas extremidades. Então, o apoio fixo, ele restringe 2 movimentos. Então, eu vou ter a reação de A
em Y, reação de A em X, reação de B em Y, e reação de B em X. E aí, se eu for somar as 4 reações que foram geradas, eu vou ter 4 reações de apoio nessa estrutura. E aí, quando eu for fazer a minha análise, né, do grau de hiperestaticidade, eu vou ter lá que o meu grau... Oi? Tchau. Meu Vai filho. ser, sim, 4 reações de apoio menos as minhas 3 equações de equilíbrio, né? Então, como eu tenho 3 equações que vão estar ali fazendo esse equilíbrio estático, e aí eu vou ter o meu grau aqui, neste caso, igual a 1. Aí vai ser pensado caso a caso. Então, a gente começa com 1 e o grau de hiperestaticidade pode ser maior. Dependendo desse grau, a gente vai escolher os métodos que forem mais adequados para que a gente consiga resolver essas equações, consiga chegar, né, num método que faça com que essas equações sejam passíveis de serem encontradas, para que a gente consiga fazer os cálculos e entender se a minha estrutura está funcionando. Joia. E aí a gente conversa, né, em relação às estruturas isoestáticas, que são outro tipo de comparação, né, um outro tipo de estrutura que a gente utiliza dentro da construção civil. Quais que são as vantagens de eu estar utilizando uma estrutura que seja hiperestática? Se ela é tão mais difícil de fazer cálculo, se é uma estrutura mais complexa, por que a gente utiliza ela? O que ela traz para a gente que justifica, né, essa complexidade de cálculo inicial que faz com que ela seja tão utilizada depois? Então, ela é uma estrutura considerada mais segura, porque a gente vai ter uma melhor redistribuição das tensões. Então, como eu tenho mais caminhos para receber as cargas que aquela estrutura está sendo solicitada, né, eu vou conseguir distribuir essas cargas de uma maneira melhor no meu elemento estrutural e, consequentemente, eu vou reduzir a possibilidade de eu ter um dano estrutural, de eu ter uma movimentação em excesso, eu vou conseguir distribuir melhor essas cargas e vou ter mais segurança. Além disso, eu vou ter uma estrutura mais rígida. Só um pouquinho, Tassi. Eu tenho alguém aqui, não estou identificando quem que é que está procurando o link da aula e eu não estou achando onde é que está. O link? Tem alguém aqui procurando. Coloca para mim no grupo ali. Coloca. Não tem identificação da pessoa aqui, mas tem alguém querendo entrar. Deixa eu mandar ali. Pera. Esse é o meu. Achou? Beleza. Os meus links, eles são sempre o mesmo, tá? Se alguém pedir para as outras disciplinas todas. Não lembrava onde eu podia encontrar aqui no celular. Eu só tô com ele no computador. Eu tô usando mesmo a semana inteira para tentar deixar mais fácil, né? Sim, melhor. Se for dividir por disciplina, Jesus. Semestre passado foi uma loucura. Já chega a ter um atos para cada disciplina, né? Sim. Não, o complicado é ter um WhatsApp para cada e ainda ter uns 30 que mandam no privado a mesma pergunta. Jesus! Nossa Senhora. Professora, quando é a prova? Eu falo, gente, tá no slide, gente. Dá vontade de mandar o slide, assim, print. Ai, um sarro. Antes de procurar a informação, eles vêm no WhatsApp. Já vai direto, né? Perguntando, mais fácil, né?
Não, eu deixei de responder família, porque eu perdi no meio. Não, sério, a minha mãe ficou louca. Nossa, ela falou: Meu Deus, não consigo conversar com você. Você não me responde. Eu falei: Mãe, eu não vejo você. Não surge para mim. Entra em desespero, raptaram Não, minha filha. não, por favor. Daí mora longe, né? Fica nervosa ainda. Tudo. Falei: Não, o Igor chegou a dividir, né? Ele dividiu, fez uma conta comercial pro WhatsApp para poder separar a família dos alunos e tudo. Ah, sim, bem melhor, né? Eu tô nessa aí também, vamos tentar Então, fazer. a pessoa que estava querendo entrar aqui, a gente passou já, até agora não entrou, mas então tá bom. Não, Pode vamos ir. continuar. Aham. Então, mais uma das vantagens, né, relacionadas com as estruturas hiperestáticas, se a gente for comparar com as isostáticas, né, é a parte de rigidez. Então, como a gente comentou antes, né, vai diminuir esses deslocamentos que já são inerentes aí da estrutura. Então, eles vão acabar acontecendo. A gente tem uma movimentação, né, que a estrutura vai estar sujeita ali pela conexão com os esforços. Então, quando os esforços estão acontecendo, vai ter essas deformações, mas numa estrutura que tem uma maior vinculação, que tem mais reações para estar recebendo essas tensões, a gente consegue minimizar um pouco esses deslocamentos, então eles ficam menos aparentes, né? Eles não trazem essa sensação de insegurança que talvez numa estrutura isostática possa ficar um pouco mais visível, tá? E aí, ainda, que é uma das partes que a gente tem que enfatizar bastante, porque sempre vai ser um dos caminhos aí da construção que faz com que as coisas sejam utilizadas, né? É o lance de economia. Então, a gente consegue fazer uma economia de material. Por a gente ter uma vinculação maior entre as extremidades, por a gente conseguir fazer essa redistribuição melhor das cargas, a gente consegue reduzir seção dos elementos estruturais. Então, ao invés de eu fazer uma viga que tenha, né, uma altura maior, uma altura que precise de mais altura para receber aquelas cargas, né, a gente consegue reduzir um pouco essa seção, consegue trabalhar com vigas que fiquem menos aparentes, consegue embutir elas mais facilmente um outro sistema estrutural e tal. Então, permite essas vigas de seções menores, consequentemente, a gente vai ter um menor uso de material, consequentemente, isso vai ficar um pouco mais barato se a gente fizer a conta final. Esses são alguns dos tópicos, né, que fazem com que esses tipos de estruturas sejam bastante utilizados na construção, principalmente também quando a gente fala de estruturas de maior porte, essa diferença de material vai fazer bastante, vai ser bem significativa, né? Vai fazer bastante diferença na conta final. Eu só não consegui visualizar ali o desenho que você colocou ali na. Ah, esse aqui de baixo? Isso. É uma viga, né? A gente tem dois pilares, Ah, aí ela tá com uma seção maior, que seria o normal, as isostáticas. Quando a gente tá. vai É, para as é outro. hippers, ela tá reduzida. Ah, entendi. A gente consegue diminuir um pouco a altura da viga, né? Diminuir essa seção. E isso faz Sim. diferença tanto visualmente, né, quanto para quantidade de material que vai ser utilizado. E aí as nossas desvantagens, né? O que traz de problema da gente estar utilizando esse tipo de estruturação, tá? Então, a gente vai precisar de modelos de cálculo mais complexos, que aí entra todo o porquê dessa matéria, né? Por que a gente tem que utilizar ela, né? E tudo mais. Por que tem que analisar as estruturas mais especificamente e tudo, compreender os métodos que precisam para essa utilização. Aí entra aqui, né? Se a gente tem uma movimentação do solo, uma movimentação relacionada com o adensamento do solo e tal, se a gente tem os recalques nesse tipo de estrutura, isso pode gerar problemas mais significativos, porque a gente tem uma estrutura mais rígida, então a movimentação dela com a movimentação do solo
pode trazer fissurações que sejam mais expressivas, pode levar a danos estruturais que sejam mais severos, tá? Então, os recalques aí, quando eles acontecerem, vão ser mais prejudiciais. Né? Então, a gente tem que cuidar um pouco mais, né? Aquele lance que a gente conversa nas outras matérias, né? Eu preciso entender o meu solo, compreender o que está acontecendo, para eu tentar minimizar esses problemas, principalmente em estruturas que sejam de maior porte, que utilizem sistemas construtivos que são diferentes, que tenham esforços ali, né, que estão atuando numa estrutura que são bem significativos, né? Então, ficar atento para esse tipo de situação, para evitar que a gente tenha esses problemas estruturais mais complicados, tá? E aí, se a gente tiver tensões que não forem pensadas também, então, a análise, o cálculo estrutural do que vai estar compondo essa estrutura, então, analisar aquelas forças que a gente conversou lá em concreto armado 1, o que vai ser de utilização permanente, o que vai ser variável, o que a gente tem de força excepcional, eu vou ter ação do vento, né? Até mesmo variações de temperatura, mas daí a gente entra em variações extremas, não é o nosso caso aqui, né? No Brasil, a gente fala mais de locais onde tem essa variação extrema em algumas épocas do ano, e isso pode também acabar gerando problemas estruturais que sejam mais significativas. E aí, o que eu enfatizo aqui é essa parte, né? Então, quando a gente tem estruturações, isso no geral, não só com as hiperestáticas, mas com as ISO também, a gente precisa garantir que os esforços sejam transmitidos pela estrutura, né, de maneira correta, que eles sejam transmitidos da maneira que a gente pensou, né, não transmitidos de maneira desviada e tal, que isso pode influenciar bastante no resultado final aí da nossa estrutura e pode trazer esses danos estruturais muito rapidamente. Isso começa, claro, com uma fissuração e tal, e aí depois a gente começa a ver coisas mais visíveis, né? Então, uma das vantagens do concreto armado, que é uma das coisas que faz com que a gente utilize ele também bastante aqui no Brasil, é o lance dele avisar. É uma estrutura que avisa quando está dando problema. Então, a gente consegue ver a fissuração, a gente consegue ver a deformação. É a estrutura me contando que ela não está trabalhando direito, que ela não está 100%, que a gente precisa rever aquilo ali e ver o que está acontecendo. Beleza? E aí, né, galera? Então, a gente tem as estruturas hiperestáticas, e aí a gente vai dividir as estruturas hiperestáticas em duas categorias. E aí que o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas daí a gente vai, né, no passo a passo, no cuidado. Nós temos as estruturas que podem ser externamente hiperestáticas, que é o que a gente visualiza mais facilmente, e nós temos as estruturas que podem ser internamente hiperestáticas. Então, aqui vamos falar primeiro das externamente hiperestáticas. O que é uma estrutura externamente hiperestática? É exatamente o conceito que a gente conversou antes. Então, o número de reações que é produzido pelos vínculos é maior do que o número de equações de equilíbrio estático, que são as equações básicas, é maior do que essas três equações. Então, nós temos três equações de equilíbrio básica. Eu preciso que as minhas movimentações em x sejam igual a zero, movimentações em y igual a zero, que os meus momentos sejam igual a zero, para que a minha estrutura esteja em equilíbrio, esteja paradinha, esteja, né, quieta ali do jeito que a gente quer que ela esteja. E aí, quando eu tenho as minhas reações de equilíbrio sendo maior do que isso, eu tenho uma estrutura hiperestática externamente. Então, nós temos aqui dois tipos de apoio, são os apoios fixos, eles restringem a minha estrutura de duas formas, restringem a movimentação em X e Y, né? É aquele exemplo que a gente fez anteriormente. Então, reação de apoio em Y
reação de apoio em X. Aqui também, reação de apoio em Y, reação de apoio em X. Quantas reações de apoio eu tenho? 4. Menos 3 equações de equilíbrio, eu vou ter uma estrutura, né, com grau de hiperestaticidade igual a 1. Tá? Beleza. Aqui, no segundo caso, eu tenho outra situação. Então, aqui, nessa situação, eu tenho um engaste, e aí eu tenho restrição nas 3 movimentações. Então, eu tenho reação de apoio em X, reação de apoio em Y e o meu momento aqui também está restrito. E aí, do outro lado, eu tenho reação de apoio em Y, porque é um apoio fixo, ele restringe 2 movimentos, reação de apoio em X. Então, eu tenho 5 reações de apoio, 5 menos as 3 equações de equilíbrio. O meu grau de hiperestaticidade para essa estrutura é igual a 2. Isso aqui são as estruturas que são externamente hiperestáticas. A gente consegue visualizar através da vinculação. Isso fica um pouco mais fácil de ser recebido. De boa? Tiago entrou no grupo já? No caso, seria... Entrou no grupo. Sim, estou aqui já. Beleza. Hoje. No caso, seria Bom sempre dia. 1 e 2. Não, ainda não. Externamente. Aqui são só 2 exemplos. Ela pode ter mais graus de hiperestaticidade, pode ser maior. Assim. A gente vai estudar isso de forma separada. Então, na aula que vem, a gente vai estudar só as estruturas que têm um grau de hiperestaticidade igual a 1, tá? Elas precisam de um tipo de cálculo. É um pouco mais fácil da gente chegar, né, num método que consiga resolver elas. Aí, na sequência, né, que é a última unidade, a última sessão dessa unidade 1, a gente fala das estruturas que têm um grau de hiperestaticidade maior do que 1. Então, pode ser 2, 3, 4. Daí a gente vê o que a gente faz. Essas aqui são, então, as estruturas externamente hiperestáticas, que era o que a gente estava vendo até agora, né? Que está relacionado com a sua vinculação. E aí eu trago para vocês as estruturas. Ah, eu não mudei o nome. Deixa eu mudar. A gente só vai copiando os títulos, né? Espera aí. Só um pouquinho. As estruturas, internamente hiperestáticas. A gente vai estudar elas mais com calma, tá? Não se assustem. É só para trazer o conceito em si, para a gente entender um pouco. Então, nas estruturas internamente hiperestáticas, nós temos esforços internos que estão relacionados com a seção de uma estrutura, então com um pedaço da estrutura. E esses esforços internos não conseguem ser determinados utilizando apenas as 3 equações de equilíbrio. É difícil da gente entender aquela seção, da gente conseguir chegar nos esforços que estão atuando naquele pedaço da estrutura. Quando a gente está falando das externas, a gente está pensando na estruturação como um todo, então levando em consideração as suas reações de apoio e tal. Aqui, quando a gente está falando da estrutura internamente peristática, a gente está analisando as seções passo a passo, então os pedaços da estrutura e como que cada pedaço vai estar influenciando na estrutura como um todo. Então, para que eu conheça o todo, eu preciso estudar as partes. E é aí que a gente precisa saber como determinar os esforços que estão atuando nas partes. Por isso que a gente fala das estruturas internamente hiperestáticas. Então, se eu for, né, analisar essa estrutura,
eu vou ter um problema a hora que eu chegar aqui para analisar esses pedaços aqui. Então, essa barra, essa estrutura. E aí eu escolho uma seção e eu começo a analisar essa seção. Se eu for analisar essa seção, eu tenho vinculação aqui do lado. Tenho vinculação aqui do lado, são chamados nós, tá? E aí, quando eu for olhar essa seção um pouco mais a fundo para analisar os esforços dessa barra, eu vou ter dificuldade de chegar nas contas, de chegar nos esforços que estão atuando ali. É o que a gente chama de uma estrutura internamente peristática, porque os esforços internos que estão atuando naquela barra não conseguem ser determinados utilizando só as equações de equilíbrio. Por quê? Quando eu olho uma seção, um pedacinho da barra, eu vou ter que analisar o que acontece de um lado e o que acontece do outro lado. E aí, se eu for analisar o que acontece de um lado e do outro lado, eu vou ter 3 tipos de esforços dos dois lados. Então, eu vou ter esforço em Y, em X, em momento de um lado, vou ter esforço em Y, em X e momento do outro lado. Eu vou ter 6 tipos de esforços atuando naquele local. E eu preciso conhecer os 6 para que eu consiga avançar. Eu consigo conhecer os 6, né, utilizando as equações simples? Não. Então, isso aqui é um tipo de estudo da estrutura que faz com que ela seja internamente peristática, porque eu tenho 6 esforços que vão estar atuando naquela barra. Aqui a gente pegou um pedacinho da barra para a gente levar em consideração, que é a seção S ali, é só um pedacinho. E eu tenho sempre 3 equações de equilíbrio. Para que eu consiga analisar os esforços daquilo ali, né, eu vou ter 6 menos 3 equações de equilíbrio. O meu grau de hiperestaticidade aqui vai ser 3. Então, eu tenho uma estrutura que é hiperestática, só que ela não é hiperestática nos seus vínculos finais. Ela é hiperestática naquele pedaço da estrutura, naquele local aonde eu estou tentando analisar para que eu chegue nos esforços completos. Então, mesmo que os apoios não sejam hiperestáticos e tal, naquele local eu vou ter um problema. Então, a gente precisa analisar isso de forma hiperestática, que é o que a gente chama de uma estrutura internamente peristática. Se vocês forem olhar, na verdade, levando em consideração os nossos apoios, deixa eu mudar a cor, peraí. Levando em consideração os apoios, aqui eu tenho 2 reações de apoio, que é um apoio fixo. Aqui eu tenho só uma, então eu teria uma estrutura isoestática, onde eu teria 3 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio. Se eu diminuísse uma da outra, daria 0, e aí eu teria uma estrutura isoestática. Joia, show! Só que esse pedaço aqui, para mim, ele é um problema. Essa formulação da estrutura é um problema. Então, a gente tem uma estruturação internamente peristática, tá? A gente vai ver isso com cuidado, vai fazer exemplos, para trazer mais o conceito nessa primeira aula, tá? Deu para entender? Tá dando para entender o conceito, mais ou menos? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que ficou confusa? O exemplo dessas estruturas internamente peristáticas seria as treliças? Isso, exatamente. Treliças, pórticos, são estruturas que são internamente peristáticas.
dependendo da configuração da estrutura, a gente vai ter algum local dela que vai ter esse tipo de problema. E aí o cálculo que precisa ser feito precisa levar isso em consideração. Aí a gente vai estar analisando, né, as estruturas e ver como que elas vão estar se comportando. Então, vamos analisar os desenhos, quais que são os esforços e o que a gente precisa pensar. Eu vou pensar só nos apoios, eu vou ter algum local dela que vai precisar desse cálculo interno. Como que eu vou chegar nos esforços finais, tá? Deixa eu ver aqui como que tá. Podemos avançar? Tá de boa? De boa. Vai. E aí, Tranquilo. galera? Oi. Tranquilo? Beleza. Show. E aí, meu povo, nós temos o que a gente chama de grau hiperestático. Então, a gente conversou um pouquinho, né, sobre o grau hiperestático ao longo da aula, a gente viu alguns exemplos e tal, bem simples, mas ele tem alguns pormenores, né, que precisam ser levados em consideração. Então, quando a gente fala dessas estruturas que têm uma hiperestaticidade interna, isso também tem que ser pensado na conta para que a gente consiga escolher o método mais adequado. Então, o grau hiperestático, ele vai estar relacionando as reações de apoio que a gente tem na estrutura, as forças que estão sendo aplicadas, vai estar relacionando a presença ou não de rótulas, isso vai estar mudando como que a minha estrutura se comporta, a gente vai ver também alguns exemplos, vai ver essas conexões um pouco mais a fundo, tá? Então, a gente relaciona essas contas, eu vou mostrar para vocês os cálculos bem certinho. E também, quando a gente tem as vinculações internas e externas, então essa hiperestaticidade que acontece nas duas situações, a gente tem que pensar no externo, que era o que a gente estava fazendo até agora, né? Então eu pego os apoios, vejo a reação de apoio, vejo em comparação com as minhas equações de equilíbrio. Então, eu tenho 3, 4 reações de apoio, e aí isso está maior em tantas vezes em relação às minhas equações de equilíbrio. Show! Só que quando eu tenho essa hiperestaticidade interna, ela também vai entrar na conta. Então, a gente vai pensar, né, nos dois formatos, como que isso vai estar funcionando ali para conseguir chegar na determinação de tudo, tá? Então, nós vamos, assim que a gente decidir e encontrar e conseguir fazer o cálculo do grau hiperestático, nós vamos encontrar métodos de cálculo que transformam, que nos facilitam para transformar a estrutura hiperestática em isostática. Então, todo o objetivo desse estudo, dessa análise da estrutura em si, como que ela está vinculada, quais que são os esforços que estão atuando, quais que são as reações de apoio que estão sendo produzidas, como que é o grau de hiperestaticidade da estrutura, é com o objetivo de que a gente transforme essa estrutura numa estrutura isoestática. Porque na estrutura isoestática, a gente tem uma facilidade para fazer os cálculos. Então, a gente tem 3 incógnitas e 3 equações. E daí fica tudo igual, fica tudo, né, easy, tudo tranquilo, tudo fácil. A ideia que a gente faça é exatamente essa, tentar buscar métodos de cálculo que for mais adequado para cada estrutura, para chegar nessa facilidade que a isostática me traz, tá? Então, o que sempre é buscado quando a gente está fazendo cálculo de estrutura é que a gente chegue na forma mais fácil. Acho que é um dos objetivos principais da gente como engenheiro e dessas pessoas matemáticos, físicos que formam esses teoremas, esses métodos de cálculo e tal, é sempre pegar uma coisa que parece super complexa, que não funciona ou não tem como a gente analisar e tal, e trazer ela, transformar ela, deixar ela um pouco mais fácil para que a gente consiga utilizar o que já existe, para que a gente consiga chegar num resultado ali que é o que já é utilizado e tal, que a gente já faz. É a função do engenheiro, né? Exatamente. Resolver problemas.
facilitar a nossa vida, né? Essa que é a ideia. Tentar deixar o difícil mais fácil. Né? E nessas matérias de cálculo assusta, né? A gente faz várias análises e tal, essas análises iniciais que são importantes, mas é exatamente isso, é para ver aonde que eu consigo facilitar. Eu vou para esse lado ou eu vou para outro, para eu entender como que eu chego numa estrutura que seja um pouco mais tranquila, né, de ser resolvida. E aí, meu povo, o que eu vou passar para vocês? Um exercício, né, para a gente conseguir reter conhecimento. Esse eu vou fazer até o fim da aula, e daí a gente faz a resolução dele aqui já. Pode ser? Deixa eu pegar aqui. Aí, ver se vocês conseguem abrir lá. E aí a gente vai pensar estrutura a estrutura, tá? Então, eu deixei, acho que são 3 exercícios, deixa eu conferir. Isso, são 3 exercícios para que a gente consiga, né, fechar os pensamentos e tirar as possíveis dúvidas em relação a essa aula aí, que ela é uma aula inicial, né? E a gente precisa fechar os conceitos, tá? Abriu 3 exercícios. Abriu? Uhum. Então, o primeiro é esse aqui, tá? Ele é o múltipla escolha. Deixa eu diminuir o meu rosto aqui. Para vocês verem. Beleza. Daí, no primeiro diz lá. Opa. Aí. Na entrada de uma cidade é colocado um portal para a recepção daqueles que chegam. Aqueles portalzão bonito na minha cidade tem uma coisa mais linda. Fizeram faz uns 2 anos. Esse portal foi dimensionado como uma estrutura isoestática. Caso tivesse sido projetado como uma estrutura hiperestática, qual seria a diferença entre eles? Assinale a alternativa correta, que corresponde à diferença entre a estrutura isostática e hiperestática. Então, está muito conectado, né, com o que a estrutura hiperestática vai trazer de diferente em relação à estrutura isoestática, né, que a gente já conhecia. Então, quais que são as vantagens da gente estar utilizando a hiperestática? Então, lá, se a estrutura fosse hiperestática, ela teria uma menor rigidez. Se a estrutura fosse hiperestática, a estrutura deveria ter seções menores. Se fosse uma estrutura hiperestática, a estrutura deveria ter pilares maiores. Se fosse hiperestática, deveria ter seções maiores. Ou, se fosse hiperestática, deveria ter um vão menor. Então, vocês vão escolher pensando nas estruturas hiperestáticas em si. Aqui a D e a E não é, né? Não. A estrutura deveria ter vão menor. Seção maior também não, né? A intenção da estática é reduzir, né, a seção. Exatamente. Seção menores? Seções menores? Seções menores, exatamente. Então, as estruturas hiperestáticas, né? A gente conversou um pouquinho antes. Eu posso voltar ali bem rapidinho, só para a gente. Aqui. Nas estruturas hiperestáticas, a gente tem as vantagens. Então, em relação a uma ISO, né? Que é uma estrutura que vai ter o grau igual a zero, que vai ter as reações igual às nossas equações de equilíbrio, as hiper, que tem reações, que tem maior número de reações, né, elas vão ter
essa sensação de segurança maior, então elas vão conseguir distribuir as tensões de uma maneira melhor, elas têm mais reações para fazer essa resistência. Consequentemente, a gente vai conseguir minimizar os deslocamentos e minimizar as sessões. Então, fazer sessões que seriam um pouco maiores, porque teriam que resistir de uma maneira melhor, né, ter mais material para resistir àqueles esforços, vão precisar de sessões menores, porque a gente tem mais reações ali conseguindo segurar essas tensões. Então, eu consigo reduzir as sessões, eu consigo utilizar menos material, eu consigo até aumentar o vão e não diminuir o vão, né? Se eu tenho redução de vão, é porque eu preciso de pilares mais próximos ali para conseguir receber as cargas, porque a viga não está aguentando, né? Quando eu tenho estruturas hiperestáticas, a redução de vão não faz sentido. Então, entrou aqui nas seções menores. Posso ir para a próxima? Pode. Partiu? Sim. Então, vamos lá na 2. Como parte de um projeto de uma edificação em um condomínio, entregaram a você para a solução 3 pórticos que precisam ser analisados. Então, nós temos 3 croquis aqui, 3 desenhos de pórticos, e a gente tem que analisar qual que é hipoestático, qual que é isoestático e qual que é hiperestático. Então, lembrando de novo, né? Os hipoestáticos têm um número de reações de apoio menor do que as equações de equilíbrio, que são sempre 3. Os isoestáticos têm um número de reações de apoio igual ao número de equações. E os hiperestáticos têm um número de reações de apoio maior do que as equações de equilíbrio. E aí, não sei se dá para vocês verem os desenhos. Deixa eu aumentar aqui. Peraí. O primeiro é hipoestático. Vamos ver. Se eu estou enganada. Ó, aqui a gente vai ter 2 apoios fixos. Eu vou desenhar eles maiores aqui, Ah, fica melhor. né? Acho que nem no meu tá aparecendo aqui, no de vocês, então. Ó, isso é um apoio fixo. Eu tô a 2 passos de comprar uma mesa digitalizadora, que chama, para eu poder desenhar na mão, igual fazia no quadro. Mas é o meu rim, né? Tô sentindo uma necessidade. O duro é que eu, em muitas explicações, eu entendo mais assim, desenhando. Eu também. E eu sinto muita falta do quadro. Nossa Senhora. É absurdo a falta que eu sinto do quadro. Eu sei que tem professor que comprou um quadrinho, deixou atrás, assim, para escrever. Mas eu não tenho mais desse. O primeiro é Aqui, fixo, 2 esse fixo. também é O fixo. segundo é um fixo em um móvel. Isso. E o último é 2 móvel, é isso? Isso. Então, o último que é hipo. Exatamente. Aí. Deixa eu mudar a cor. Então, vocês fazem a contagem, né, galera, das reações.
Iso, hiper e hipo? ISO, qual ISO? Qual que é o ISO? O primeiro? É o primeiro? Vocês querem fazer junto? Acho que sim. Quando chega Beleza. nessa hora de fazer a comparação, assim, não... É complicado. Vamos olhar lá, então, peraí. Então, vamos lá. Nós temos aqui um apoio fixo, né? Num dos cantos. Então, ele vai ter duas reações de apoio, porque ele restringe dois lados. Então, eu tenho a reação aqui em Y e eu tenho reação em X. Aqui também eu vou ter outro apoio fixo, então eu tenho em X e em Y. E aí eu sempre tenho, né? Sempre tenho três equações de equilíbrio. As reações de apoio, nesse caso, são 4. Então, o meu grau de hiperestaticidade é igual a 1. Quando o meu grau é maior do que 0, é 1 ou para cima, a minha estrutura é Hiper. Um dia eu vou aprender a escrever com mouse, gente, eu juro. Vamos para o B. Então, no B nós temos um apoio fixo. Eu vou ter reação em Y e reação em X. E eu vou ter um apoio móvel. No apoio móvel, eu tenho apenas uma restrição, que é a movimentação em Y. Então, né, eu vou ter uma reação de apoio. Eu tenho 3 equações de equilíbrio, tenho 3 reações de apoio, meu grau de hiperestaticidade é igual a 0. Quando o meu grau de hiperestaticidade é igual a 0, a minha estrutura é Iso. isso. E a última, nós temos 2 apoios móveis. Então, no primeiro apoio móvel, eu tenho apenas uma restrição. A restrição é em Y. No segundo, também uma restrição em Y. Eu tenho 3 equações de equilíbrio e tenho 2 reações de apoio. E aí o meu grau de hiperestaticidade vai ser menos 1. É um grau de hiperestaticidade negativo. Quando o meu grau de hiperestaticidade é negativo, a minha estrutura é Hipo. uma questão boa de pôr na prova, né? Boa mesmo. Achei bonita. Até aí tá fácil, né? Está divertida, né? Tá bom por enquanto. Eu gosto de pôr, principalmente, essas matérias de primeira aula. Eu acho que é importante colocar pelo menos uma questão na prova, porque quem prestou atenção desde o começo, entendeu o processo, tal, não sei o quê, é uma questão fácil. Mas quem, né, tava perdido ali, nunca nem viu o negócio, né, chegou no bonde andando, daí não pega. Daí a gente vê exatamente aonde que o aluno perdeu. E daí consegue revisitar esses conceitos, né? Então vamos para o terceiro. Como consultor de um projeto, foi-lhe entregue uma viga para ser analisada conforme o croquis que está representado aqui. Então a gente tem, acho que aqui vocês conseguem ver, né, melhor, um apoio móvel e um apoio fixo. Como parte da sua análise inicial, você tem que classificar a viga, mas antes determinar os graus de cada apoio. Qual é o grau de hiperestaticidade total dessa estrutura? Então, é o valor mesmo, né? O número, qual que é o grau de hiperestaticidade. Eu vou deixar vocês fazendo, eu vou pegar mais uma água aqui, já volto.
É um móvel e um fixo, né? Isso, Daí eu conto um móvel mais 2 do fixo. Isso, Dão 3. exatamente. Mas se quiser explicar no desenho, É, fica à vontade. vamos lá. Aqui. Então, vamos. Nós temos um apoio, então, móvel. Ele só está virado de ladinho, né? A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Eu vou iniciar o próximo assunto, né? Daí a gente fala sobre esse apoio de ladinho em específico, tá? É um apoio móvel. Quando a gente tem um apoio móvel, a gente tem apenas uma restrição, que é na direção Y. Só que como ele está virado, né? A restrição vai ficar aqui, ó. Então, só o lado da restrição que está diferente, tá? Então, nós temos uma reação aqui, ela ainda é Y, tá? Porque a única restrição do apoio móvel é em Y. E aí nós temos um apoio fixo do outro lado. Então, a gente tem restrição em Y. Opa. RBY. E restrição em X. Olha lá. RBX. E aí, como parte da sua análise, você tem que classificar a viga e determinar o grau de hiperestaticidade. Então, eu vou pegar a quantidade de reações de apoio que eu tenho. Então, eu tenho 3 reações de apoio. Menos. Eu tenho 3 equações de equilíbrio. As forças em X têm que ser igual a 0. Forças em Y igual a 0. E os meus momentos têm que ser igual a 0 para que a minha estrutura tenha equilíbrio estático, né? Por isso que são 3 equações. Se eu fizer essa redução, eu vou ter um grau de hiperestaticidade igual a 0. Só para complementar a resposta, meu grau de hiperestaticidade sendo 0, qual é a minha estrutura? Isostática. Isso. Exatamente. Beleza? Só mandar lá, meu povo. E daí, aproveitar que nós estamos com tempo, que com 2 alunos rende bastante, e a gente entra no comecinho da próxima, tá? Vou só dar a introdução para vocês. Chegou a tua, Marionice, já. Eu vou abrir o próximo slide aqui, tá? Aqui ficou tranquilo? Não ficou dúvidas? Tranquilinho. Tá joia? Vou fechar isso aqui. Tá. Vou abrir esta. Então, na sequência aqui, que a gente tem são estruturas com 1 grau hiperestático. Então, como a gente estava vendo ali, né, as contas e tal, o nosso objetivo é pegar essas estruturas que são hiperestáticas, analisar
qual que é o grau delas, como que a gente... o que a gente tem de indeterminação aí que faz com que ela fique difícil de ser analisada, e aí a gente vai pegar e vai achar esse grau e vai escolher o método mais adequado. Agora a gente vai começar a ver as estruturas com um grau hiperestático. E aí, como que a gente resolve, então, as estruturas que são geometricamente planas, que é o que a gente está analisando, mas que são hiperestáticas? A gente vai primeiro definir o grau hiperestático, por isso que a gente precisa conhecer como fazer isso. Aí eu vou escolher o método de cálculo adequado, vou conhecer os esforços que estão atuando ali na extremidade das minhas barras, né? Conhecer o que está acontecendo naquela estrutura no geral, chegar nesses valores, e aí sim eu vou traçar o que a gente conhece como os diagramas de força cortante e de momento, para que a gente veja onde que eu vou ter maior solicitação, para que eu veja quais que vão ser, né, as minhas possíveis deformações e rotações, e entenda como que a minha estrutura vai funcionar a hora que ela estiver executada em si, tá? Isso aqui, galera, vale o quê? Para estruturas planas, quando a gente fala desses cálculos, né, a gente sempre está analisando no plano, beleza? Chegou o teu aqui, Thiago, já também. Beleza. Já apareceu para mim. Joia? Então, a gente sempre tenta, obviamente, né, que as estruturas não são totalmente planas, mas a gente analisa elas como se elas fossem planas. Então, a gente pega o plano ali, analisa elas, né, nesse desenho geométrico mais simples. Por quê? É aquele objetivo de sempre, tentar facilitar a nossa vida, utilizar o que já é possível de ser feito, né, e tentar descomplicar o que é complicado. Então, a gente vai por pedacinhos, vai aos poucos, tá? E aí, né, de novo, só para a gente relembrar os nossos vínculos. Então, a gente tem apoios móveis, apoios fixos e o engaste. No apoio móvel, eu tenho uma restrição, que é na direção Y, vertical. No apoio fixo, eu tenho duas restrições, que é a restrição vertical e a horizontal, em Y e em X. E no apoio engastado, né? No engaste, eu tenho 3 restrições. Então, restrição da movimentação vertical, horizontal e da rotação em Y, em X e no momento. Então, 3 restrições. E aqui estão os desenhos, né? Essa tabela é boa para vocês relembrarem quando ficarem com dúvida e tal. E aí, a gente fala das estruturas com 1 grau hiperestático. Então, a gente pode ter 2 situações que vão estar acontecendo para que a gente tenha estruturas com 1 grau hiperestático, que dê essa conta, que dê esse valor. Nós podemos ter, o que a gente estava vendo até agora, o número de reações vai ser um maior, né, do que o número de equações de equilíbrio. Então, eu tenho 4 reações e eu tenho 3 equações de equilíbrio, e aí eu vou ter uma hiperestaticidade externa, beleza? Mas eu posso também, né, tá levando em consideração os esforços ao longo da estrutura, então analisar essas seções e quando eu fazer essa análise, eu ter esforços que sejam em 1 grau maior do que o meu número de equações de equilíbrio, e aí eu vou ter um grau de hiperestaticidade que é igual a 1, mas ele está relacionado com uma hiperestaticidade interna. Então, eu posso ter essas 2 situações quando a gente está analisando esse grau aqui, hiperestático, igual a 1. E aí, deixa eu mudar o meu rosto de lugar. Então, eu vou criar um negócio fixo nesses slides. Algum dia. E aí, a gente tem, né, situações onde a gente tem instabilidade e não vai estar observando, conseguindo obter esses graus de hiperestaticidade e conseguindo resolver. Um dos casos é o caso que eu mostrei para vocês ali no exercício anterior, que é o caso quando a gente tem um apoio móvel aqui, né, que está virado, ele está ao contrário, tá? Esse tipo de apoio, o apoio nessa situação, mesmo que eu tenha um número de equações que seja parecido com o número de reações e tal, que seja próximo, eu não tenho instabilidade na estrutura, tá? Então, esse é um caso aqui onde
a minha estrutura é instável, ela não pode acontecer, a gente não realiza ela dentro desse formato, tá? É um caso especial, né? Diferente aí para vocês conhecerem. Tá? Então, se a gente fosse fazer as contas, né? Aqui eu teria um apoio móvel, então eu teria uma restrição, só que ela está na lateral. Aqui eu tenho um engaste, então eu tenho em X, não, em Y, em X e o meu momento. E aí eu teria 4 reações de apoio, menos 3 equações de equilíbrio, eu teria 1 grau hiperestático, que é o caso que a gente está analisando aqui, né, nessa sessão agora. Mas eu tenho essa situação, eu tenho um apoio móvel que está, né, modificado, ele não está colocado na linha horizontal, ele está na vertical. O apoio móvel, quando ele está assim, ele traz uma estrutura instável, ele não tem como está acontecendo numa estrutura normal, tá? Então, mesmo que a gente tenha o grau de peristaticidade fazendo a conta igual a 1, esse caso não pode acontecer, beleza? Porque aí eu tenho a possibilidade, né, se você for pensar, né, da minha estrutura correr. Então, não tem como acontecer isso, né? Não dá para a gente ter uma estrutura que seja instável nessa situação. É bem fora da realidade. E aí a gente vai analisar quais são os elementos, tá, que podem trazer esse tipo de vinculação. Então, como a gente estava conversando antes, né, o que pode ser uma estrutura hiperestática? Ela pode ser os pórticos, as treliças e tal, pode. E pode ser as vigas também, tá? Então, a gente tem alguns tipos de elementos, né, que podem trazer essa hiperestaticidade, pode ser igual a 1, pode ser maior, e a gente vai analisar os casos onde as vigas, as treliças e os pórticos têm esse grau de 1. Então, eu vou mostrar para vocês os elementos que podem ter isso e como que eles podem ter isso. Começando pelas vigas. Então, as vigas são os nossos elementos estruturais horizontais, né? Então, aqui, né, as nossas vigas, aqui uma viga, aqui outra viga, aqui também. Elas vão passar, né, as cargas, distribuir as cargas por ela e daí passar para os nossos pilares e tal. E aí, para que a gente consiga definir o seu grau de hiperestaticidade, a gente vai levar em consideração as reações de apoio, então os vínculos, né, as extremidades ali, os vínculos, e se a gente tem a presença ou não de rótulas. Então, as rótulas, elas podem estar presentes aí, né, dentro dos nossos elementos estruturais, né, para fazer conexões entre duas partes dos elementos e possibilitar esse movimento de rotação. Quando a rótula está presente, a gente leva em consideração a sua presença para calcular o grau hiperestático, porque ela muda um pouco a conta, ela aumenta uma movimentação, a gente precisa levar ela, né, em consideração ali no local, tá? Ela permite rotação em torno do eixo, né? As rótulas permitem esse movimento de rotação. Elas não deixam ter uma deformação, uma movimentação excessiva e tal, mas elas permitem esse movimento de rotação. Então, elas trazem um movimento novo, né, para o meu elemento. Então, a hora que a gente está falando desses graus hiperestáticos, a gente precisa colocar ela na conta, tá? Então, ela vai ser levada em consideração. Se existir rótula, se não existir, vai ser o valor igual a zero e tal, e aí ela não entra na conta final. Então, essas são as nossas vigas. E aí a gente tem como que a gente faz a obtenção, né, do grau hiperestático para as vigas. Então, dependendo do tipo de estrutura que eu tenho, eu vou ter um cálculo de grau hiperestático diferente para que eu consiga chegar nesse valor, tá? Então, a gente começa com os valores de grau hiperestático para as vigas. Para as nossas vigas, nós temos que o grau hiperestático, que é igual a G, vai ser
o valor das reações de apoio, né? As reações de apoio que a gente tem, menos, aí vão entrar as equações de equilíbrio, que são sempre 3, mais o valor das rotas, das rótulas, a quantidade de rótulas, se elas existirem. Então, é como a gente comentou antes, né? As rótulas, elas estão ali com o objetivo de fazer uma vinculação, elas vão conectar as extremidades do elemento, né? Ou partes do elemento, e elas vão trazer uma possibilidade de rotação no eixo. Então, elas têm que ser levadas em consideração. Se elas existirem, elas vão entrar aqui, né? Isso aqui para as nossas vigas, tá? E aí a gente tem as nossas equações de equilíbrio, que são 3. Então, somatória das forças em x tem que ser igual a 0. Somatória das forças em y igual a 0. E a somatória dos momentos tem que ser igual a 0 também, tá? E as nossas reações de apoio dependendo do tipo de vínculo, do tipo, né, de vinculação que está na extremidade. Isso para as nossas vigas. Então, nós temos uma primeira equação. E aí, o que a gente vai fazer? Exemplo, né? Vamos trabalhar com exemplos, porque é assim que a gente gosta. Então, exemplo de um cálculo de grau hiperestático para uma viga. Vamos analisar os nossos apoios e analisar, né, o que a gente tem ali, o que vai ser produzido aí de grau hiperestático para a gente. Então, nós temos uma viga, ela é contínua, então ela continua ao longo da estrutura, né? Ela tem vários apoios, né, diferentes e tal, ela tem uma rótula que permite essa rotação e tal, mas ainda faz uma estrutura estável. Então, nós vamos analisar passo a passo. Primeiro, a gente sempre vai começar com os apoios. O que eu tenho de apoio? Então, aqui nesse primeiro canto, nessa primeira extremidade, o meu apoio 1 vai ser um apoio fixo. Então, o apoio fixo tem restrição em Y e restrição em X. Temos duas restrições. Aqui eu já tenho duas reações de apoio, né? Então, aqui eu vou pôr duas. Beleza. Indo um pouquinho mais para frente, eu tenho um apoio móvel que surgiu. Então, eu vou ter restrição apenas em Y. Então, eu vou ter uma reação de apoio. Mais para frente, né, quando eu chego no meu próximo apoio, ele também é um apoio móvel. Então, eu tenho restrição só em Y, tenho apenas uma reação. E no final, eu tenho mais um apoio móvel. Então, restrição só em Y, uma reação. Então, o meu número de reações de apoio vai ser 2. Meu número de reações de apoio está aqui, ó. Vai ser 2 do primeiro apoio, mais uma reação do apoio móvel, mais outra reação do outro apoio móvel e mais a última reação do último apoio móvel, que vai me dar um total de 5 reações de apoio. Beleza, analisei as reações de apoio, eu tenho que analisar o quê? As minhas equações. Quantas equações de equilíbrio eu tenho? 3. As movimentações em x tem que ser igual a 0, movimentações em y tem que ser igual a 0 e os momentos tem que ser igual a 0. Então, são 3 equações de equilíbrio. Por último, para que eu faça o cálculo final, eu tenho que analisar se, né, nessa viga eu tenho rótula. No nosso caso, nós temos uma rótula. Vou mudar a cor. E a minha rótula está aqui. É uma bolinha, né? A representação da rótula. Uma bolinha aberta. Então, nós temos uma rótula,
tá aqui abaixo, então vai entrar uma rótula na conta. E aí vem a conta em si do meu grau hiperestático para vigas. Aí entra lá. Grau hiperestático vai ser 5, que são as minhas reações de apoio, menos, e aí eu somo aqui no parênteses o número das equações, mais o número da rótula. 3 mais 1, 4. 5 menos 4, eu tenho 1 grau hiperestático. Tati, Oi? Tassi, eu não consigo identificar rótula num elemento construtivo, assim, de verdade, uma construção. Um exemplo? Um exemplo de rótula na construção mesmo. É um pouco difícil, ela não é tão comum nas estruturas de concreto armado simples, né? Mas em estrutura metálica. Deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo. Eu até cheguei a procurar, mas... eu vou ter que dar uma olhada mais com calma para eu te trazer um exemplo. Para eu achar um que seja relevante. Mas eu trago, sim. Uhum. Eu sinto que fica meio abstrato, né, nessas matérias. É bem ruim essa parte. Mas eu vou trazer um exemplo de rótulo. Eu vou olhar mais com calma para mostrar como que é o elemento ao vivo, né? Pode deixar. Eu vou trazer uma para a gente ver. E aí, então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Que é o exemplo aí de viga. Joia. Opa. Eu tinha colocado aqui uma rótula. E aí, aqui eu trouxe mais um exemplo de viga. Isso. Então, nós temos mais uma viga. Aí, o que ela tem? Ela tem 3 tipos de apoio diferentes. Então, as análises vão ser, né, similares. A gente vai ter... Deixa eu deixar a caneta com a cor certa. Aí. A gente vai ter um apoio fixo, que vai ser esse meu apoio em A. O apoio fixo tem 2 restrições. Restrição em Y e restrição em X. 2. Aí eu vou ter no meu apoio B um apoio móvel. Então eu tenho restrição só em Y. Uma reação de apoio. E aí, em C, eu vou ter um apoio móvel também, então eu vou ter uma reação de apoio também. Nesse caso aqui, eu não tenho rótula, então eu não tenho esse elemento aparecendo, ele não vai entrar na minha conta. E aí eu venho para as minhas contas em si. Então, de reações de apoio, eu vou ter 2 do apoio fixo, mais uma do primeiro apoio móvel e mais uma do outro apoio móvel final. Eu vou ter 4 reações de apoio no total. As minhas equações de equilíbrio vão ser sempre 3 equações. E aí, aqui nesse caso, eu não tenho rótula, então meu valor de rótula é igual a 0. E aí eu tenho aqui o meu grau de hiperestaticidade, vai ser G é igual a 4 menos 3 mais 0. Então, né, que é o valor das rótulas, eu não tenho rótulas. Então, vai ser 4 menos 3. Vou ficar com o grau hiperestático igual a 1. Então, se vocês forem observar, né, aqui nesses 2 exemplos de viga, são estruturas diferentes, elas têm composições diferentes, elas têm tipos de apoios diferentes e elas dão o mesmo resultado, elas dão o mesmo grau hiperestático. Isso quer dizer o quê? Que mesmo eu tendo estruturas que tenham variações nos apoios, eu posso utilizar o mesmo método de cálculo para elas, que é o método quando eu tenho 1 grau hiperestático. Então, chegando colocando essas estruturas numa caixa,
encaixando elas dentro de um método específico, a gente consegue resolver variados tipos de estruturas. Consegue resolver uma estrutura que tem rótula, uma estrutura mais comum que não tem esse elemento, estruturas com apoio fixo, com apoio móvel, com engaste, vai depender da situação. Tassi, você volta lá na fórmula. Uhum. Deixa eu voltar. Aqui. G igual, é que ali você colocou G menos, né? G igual a R menos R menos E R. Isso. Aham, tá. Onde que tá aparecendo? Ah, tá. É que acho que para vocês não tá aparecendo a parte de cima do igual. Ah, sim, aham. Uhum. Ele comeu um pedaço. Igual dos mais ali também não tá aparecendo, né? Tá bem de leve. Beleza? Então, gente, para a gente fechar, eu vou deixar para vocês esse exercício aqui, tá? Para vocês determinarem o grau hiperestático dessa viga. Esse exercício aqui já é a atividade da semana que vem. Então, o que eu peço para vocês é que vocês façam ele num caderno e tal, e já deixem ele preparado, ele pronto, né? Que aí, na semana que vem, a gente vai ter mais um exercício, mais exemplos e um exercício de pórticos, e mais um exemplo e exercício de treliça. E aí, os 3 exercícios vão ser a composição da atividade da semana que vem. Então, esse já é uma das partes, tá? Então, se vocês quiserem tentar fazer, daí a gente já dá uma olhada aí, né? Já corrige. Daí paramos por aqui, né? Porque já deu, já tá bom. Bom, esse não vai mudar muito por ter 2 rótulas, né? Não, não vai mudar muito. Vai mudar só o valor da conta ali, né? Ah, tá. Você quer a resposta hoje, é isso? Se vocês quiserem me falar a resposta ou tentando. 5, né? Hã? São seis restrições. 2, 3, 4, 5, 6. São 3 equações, menos 2 rótulas, 5. São 6 restrições. Isso, 5. Daí vai dar. Isso mesmo. Tá feito, então. Tá feito? Aham. Peraí. Tá feito, tá fechado. Quanto que deu o grau hiperestático? 5. O grau final. Isso. Hiperestático, né? Não. É a resposta do G ali. Isso. Hiperestaticidade, exatamente. É Deu isso? 5? O G deu 5? É. Acho que você parou numa etapa aí. Querem resolver junto?
São 6. Ah, é mais aqui. Não, eu coloquei menos. É 1, é 1. O grau de estaticidade é 1. Eu coloquei mais. Aliás, menos. Professor, as fixas da lateral são 2 de cada, né? Isso, Então 2, isso. 4, 5, 6. Tá certo. Isso. Exatamente. 6 menos as equações, mais 2 rótulas. Eu coloquei menos 2 rótulas. Então, Mais é 2 uma resposta. Isso. E se a gente for analisar, né, tinha que dar 1, porque são estruturas que têm 1 grau hiperestático. Isso aí. Então, se eu não desse 1, daí não ia dar boa. É. Beleza? Gente, eu vou deixar ele, então, assim, sem nada, para que a gente consiga resolver ele na próxima aula e só retomar relembrar um pouco, né? E daí a gente já parte para pórticos. Beleza? Ok. Tá joia? Então fiquem com esse exercício salvo, tá? Que daí na semana que vem vocês só fazem os outros 2, tiram uma foto e me enviam no e-mail, daí já fica a atividade. Quanto que deu o valor da hiperestática aí, então mesmo? É hiperestática? O grau hiperestático final? Isso. Quanto que deu o seu? Pois é, tô curioso. Dados 4, mas não é 4, né? Não, ó, pensa lá, ó, tem 2 apoios fixos. Aham. Quantas restrições tem em cada um? Tem 2, né? 6. É 2. Tem 2 restrições no primeiro, no A, uma Isso. restrição no B, uma Uma no restrição no C C e e 2 no D. 2 no D. Então, o total de reações dá 6. 6. 6. Exato. Aí eu tenho que pensar, quantas são as minhas equações? 3. 3 equações. 3 Quantas equações. rótulas eu tenho? 2. 2. Então, 3 equações mais as 2 rótulas, 5. 5. Eu tenho 6 reações de apoio, menos 5. Uma. Grau de hiperestaticidade igual a 1. Show de bola. Ficou sem dúvidas agora, professor. Agora ficou bom, né? Daí na semana que vem eu desenho esse aqui pra gente só retomar, né, esse pensamento e daí continuo no próximo. Porque uma semana acontece muita coisa e a gente esquece. É verdade. Tem outras É bom, matérias também para pois turbinar é a bom dar uma cabeça. relembrada. E fundações semana que vem, o negócio tá louco. É. Então, beleza, meu povo. Vamos fechando por aqui, eu vou finalizar a gravação. E daí eu envio para vocês no grupo, tá? Ok.